amigos, bem-vindos ao canal Saga de Heróis. Hoje nós vamos ver neste vídeo qual é a conexão que existe entre os faroestes americanos, os westerns americanos, né, e os atos de heroísmo na Segunda Guerra Mundial. O assunto é bastante interessante. Assistam o vídeo e não se esqueçam de ajudar o canal com sua inscrição clicando naquele botãozinho ali do canto. Ok? Vamos então ao vídeo. Eu sempre fui um fã dos faroestes americanos, dos filmes western produzidos nos Estados Unidos. Desde criança, né? Infelizmente esse gênero não é mais produzido como era produzido antigamente. Na minha época de criança, é uma época que não havia televisão, não havia brinquedos eletrônicos, então eram os cowboys do cinema que povoavam o imaginário das crianças, né? E até mesmo de adultos. Nas séries matinês de domingo, né? William K. Everson, que foi um autor de um dos livros sobre o western, chamado A Pictorial History of the Western Film, ele escreveu na introdução desse livro o seguinte, abre aspas, há um período na vida de cada criança que um cowboy galopando o seu cavalo é a mais excitante visão imaginável. Eu, que vivi essa época, eu posso aquilatar isso, né, e posso comprovar que isso realmente é verdade. Além de ser fã do gênero, eu me considero também um modesto especialista no assunto. Eu já colaborei com uma revista especializada nesse assunto, já publiquei alguns trabalhos sobre o western, e eu considero os westerns divididos em três grupos, né? Os westerns chamados classe A, que são aqueles westerns de orçamento mais elevado, né? Os classe B, que são os B-westerns, que são aqueles westerns de baixo orçamento, e ainda considero um terceiro grupo aí, né? Que são aqueles intermediários, né? Que não são A e também não são B, né? Nós vamos explicar bem todo esse assunto, né? E também vou explicar mais adiante por que eu estou falando de faroeste, de cinema, num canal dedicado à história da Segunda Guerra Mundial, né? Vocês vão ver que tem uma grande ligação, né? Aguardem, e enquanto isso, cliquem ali no botãozinho para se inscrever no canal, ok? Vamos lá então ver. Os western classe A, eles são os filmes de orçamento mais elevado, muitos deles muito famosos, né, como são os filmes dirigidos por John Ford, que é um dos diretores mais conhecidos pelo gênero western. E ele tinha, o John Ford, um ator preferido que era o John Wayne, né, que também se caracterizou também como ator de filmes faroeste, né. Entre esses filmes classe A, entre os mais famosos, nós podemos citar The Searchers, de 1956, de John Ford com John Wayne, que no Brasil foi exibido como Rastros de Ódio. High Noon, né, é outro filme, Matar ou Morrer, de 52, de Fred Zinnemann, com Gary Cooper. Outro foi Shane, de 53, de George Stevens, com Alan Ladd no papel principal, que no Brasil foi exibido como Os Brutos Também Amam, né? Aqui no fundo está o Monument Valley, no estado de Utah, que foi a locação preferida do John Ford para os seus filmes, né? Então a gente sempre via nos filmes de John Ford essas formações rochosas que estão aqui atrás, né? Que caracterizavam muito os filmes de John Ford, os westerns de John Ford. Os western classe B, os B-westerns, são aqueles que encantavam a meninada nas matinês de domingo, né?
Estão aí alguns daqueles mocinhos que faziam alegria das crianças, galopando os seus cavalos, né, naquela tela prateada, né? Eram paladinos da justiça que combatiam os bandidos assaltando diligências, né, em sua maioria. Aí estão Roy Rogers, Gene Autry, Rex Allen, Mona Hale, Hopalong Cassidy, Charles Starrett, que o Charles Starrett é o Durango Kid, quando ele se transformava, né? O Clayton Moore, que deu vida ao personagem The Lone Ranger, que erroneamente no Brasil foi chamado de Zorro, né? E aí estão também o Les LaRue e o Whip Wilson, que manejavam com destreza um chicote. Esse Les LaRue ficou conhecido no Brasil apenas nas revistas em quadrinhos, com o nome de Dom Chicote, né? Nas revistas da RGE. Aparecem também o Bob Steele, o Johnny McBrown, Jock Mahoney, Tex Ritter, Bill Elliott e o Rocky Lane, né, que era um cowboy que a criançada adorava, né? Os seus cavalos eram tão famosos quanto eles, com destaques para o Trigger do Roy Rogers, o Champion do Gene Autry e o Silver, né, do Lone Ranger, e o Blackjack do Rocky Lane, né? Então lá se vão os bons tempos, né, em que os saudosos cowboys eles alegravam a criançada das matinês de domingo. Okay? Vem então aquela classe de western que eu estou chamando de intermediária. Eles não chegavam a ser uma produção cara, como eram os western A, né? E nem uma produção modesta, como eram os B-westerns. Eram filmes cujos orçamentos eles se oscilavam entre essas duas aí. Eram os western de Randolph Scott, George Montgomery, Joel McCrea e Horace Calhoun. Além desses, aquele ator que está aqui atrás de mim, né, que justifica toda essa introdução para se chegar a ele, né, e para se chegar à Segunda Guerra Mundial. Estou falando de Audie Murphy, que aqui está. E o que tem o Audie Murphy com o canal Saga de Heróis dedicado à Segunda Guerra Mundial? Explico. Audie Murphy foi o soldado americano mais condecorado na Segunda Guerra Mundial. Um herói na vida real. E quanto a mim, eu falei muito de faroeste aí porque eu gosto do assunto. Vamos então contar a história do Audie Murphy. Audie Murphy nasceu em uma pequena fazenda próxima a Kingston, no Texas, no dia 20 de junho de 1924. Seus pais, Emmett Murphy e sua mãe, Josie Bell Murphy, trabalhavam pesado no campo para sustentar uma família de 10 filhos. E já na mais tenra idade, Audie também teve que trabalhar pesado para ajudar no sustento da família. Ele saía para caçar, né, com apenas uma bala no seu rifle e só haveria comida dependendo da sua pontaria certeira, né? A situação da família ficou ainda mais precária quando seu pai os abandonou. Tinha ele apenas 12 anos de idade. Em 1941, veio outro duro golpe com a morte de sua mãe. Com a situação da família mais agravada, seus irmãos mais novos foram para um orfanato e Audie começou a trabalhar, tendo passado por vários empregos. O ataque japonês à base de Pearl Harbor, né, que está aqui atrás de mim, no dia 7 de dezembro de 1941, causou grande comoção nacional nos Estados Unidos e resultou em muitos jovens procurando alistamento militar. Audie Murphy, aos 18 anos, tentou se alistar nos Marines, né, nos fuzileiros, mas foi recusado, porque tinha um corpo franzino, né, e o peso abaixo do limite. Tentou também se alistar na unidade de paraquedistas, mas também foi recusado pelo mesmo motivo. Mas ele não desistia. E ele só conseguiu se alistar no exército americano em uma terceira tentativa algum tempo depois. Audie Murphy iniciou seu período de treinamento em Camp Walters, no Texas. Seu porte franzino, né, e seu rosto juvenil e a sua falta de entrosamento com a Ordem Unida, né, por pouco não o levaram para o serviço na cozinha ou na padaria. Mas Audie persistiu na sua determinação em ser um combatente de infantaria. Após 13 semanas de treinamento primário,
ele foi enviado para Fort Middle, em Maryland, para o treinamento avançado em infantaria, e que foi concluído em janeiro de 1943. Já um soldado com o treinamento completo, ele foi enviado para o Marrocos, como componente da Companhia Bravo, do 1º Batalhão do 15º Regimento de Infantaria da 3ª Divisão de Infantaria, sediada em Port Lewton, que está aqui assinalado com essa seta vermelha, né? Essa região, um pouco mais tarde, seria a parte da Operação Tocha, que é mostrada aqui ao fundo, quando os aliados desembarcaram no norte da África, abrindo uma nova frente de batalha contra o Afrika Korps alemão. A primeira missão de Audie Murphy seria na Sicília, na operação chamada Operação Husky, que foi a invasão das tropas aliadas naquela ilha italiana. Ainda em território italiano, participou posteriormente de outras campanhas, sempre desempenhando com bravura em comum todas as suas missões. Após a Operação Overlord, em junho de 1944, Audie participou de uma outra frente de invasão que desembarcou no sul da França, né? Mais uma vez, nessa missão, mais atos de bravura incomuns foram registrados, fazendo com que ele visse aumentar o número de condecorações recebidas. Outras condecorações vieram mais tarde por atos de bravura praticados em outros pontos do território europeu. Pelos atos de bravura incomuns da Segunda Guerra, Audie Murphy recebeu todas as condecorações por bravura existentes na época no Exército dos Estados Unidos e ainda conseguiu a proeza de ser promovido sucessivamente de soldado a primeiro-tenente durante o período que esteve em combate. Foram as seguintes as suas 23 condecorações recebidas: Medal of Honor, concedida em 2 de junho de 1945, por atos de heroísmo no dia 26 de janeiro de 1945, durante a Batalha de Colmar Pocket, na França. Distinguished Service Cross, concedida em 5 de março de 1945, por atos de heroísmo em Ramatuelle, na França, logo após o desembarque aliado no sul do país. Silver Star, concedida em 5 de outubro de 1944, por ter destruído sozinho um ninho de metralhadoras perto de Clory, na França. Legion of Merit, concedida em 2 de junho de 1945 por conduta meritória na Itália e França como sargento de pelotão, líder de pelotão e comandante de companhia no período de 22 de janeiro de 1944 a 15 de fevereiro de 1945. Bronze Star, concedida por 2 ações de heroísmo, na primeira por atos de bravura durante a invasão em Anzio, na Itália, em 2 de março de 1944, e na segunda, também em Anzio, no dia 8 de maio, por ter destruído um tanque inimigo. Purple Heart, concedida por ter sido ferida em combate em 3 ocasiões. Outstanding Civilian Service Medal, concedido em 1961 pela sua contribuição ao exército americano na produção do filme The Broken Bridge. Good Conduct Medal, concedida em 2 de agosto de 1945 pela sua conduta exemplar, eficiência e fidelidade durante o seu período de serviço. Distinguished Unit Emblem, concedida em 2 ocasiões, na primeira pela ação do 15º Batalhão de Infantaria em Montélimar, França, entre 27 e 29 de agosto de 1944. Na segunda, pela ação da 3ª Divisão de Infantaria em Colmar Pocket, na França, entre 22 de janeiro e 6 de fevereiro de 1945. American Campaign Medal, concedida a todos os americanos que entre 7 de dezembro de 1941, dia do ataque a Pearl Harbor, e 2 de março de 1946, atuaram fora dos limites dos Estados Unidos em combate ativo ao inimigo. European African Middle Eastern Campaign Medal, concedida por atuação em serviço no teatro de operações abrangendo Europa, África e Oriente Médio, de 7 de dezembro de 1941 a 8 de novembro de 1945. World War II Victory Medal, concedida por serviço militar prestado entre 7 de dezembro de 1941 a 31 de dezembro de 1946. Army of Occupation Medal, concedida por 30 dias consecutivos de serviços nas unidades de ocupação da Alemanha entre 9 de maio de 1945 e 5 de maio
de 1955. Armed Forces Reserve Medal, concedida aos militares da reserva que tenham prestado algum serviço que mereça destaque. Combat Infantry Badge, concedida por bom desempenho em combate de infantaria sob fogo inimigo. Marksmanship Badge, concedida em dezembro de 1942 durante seu treinamento em Camp Walters, por excelência de tiro e pontaria. Expert Marksmanship Badge, concedida em setembro de 1942 durante o seu treinamento em Camp Walters por sua qualificação de Expert. French Fourragère, concedida em 20 de fevereiro de 1945 pelo governo francês por atos de bravura durante a Batalha de Colmar Pocket. French Legion of Honor Grade of Chevalier, importante condecoração do governo francês concedida a Audie Murphy em sua visita à França em julho de 1948. French Croix de Guerre with Palm and Silver Star, concedida pelo governo francês por relevantes serviços prestados durante as operações de liberação da França. Belgian Croix de Guerre 1940 with Palm, concedida pelo governo belga em 10 de dezembro de 55 por excepcionais atos de bravura frente ao inimigo durante a Segunda Guerra Mundial. Medal of Liberated France, concedida pelo governo francês em 1947. A medalha é concedida a militares e civis que tiveram participação ativa na libertação da França. Inclui-se também militares do exército francês ou de exército aliados que combateram em solo francês durante a guerra. Texas Legislative Medal of Honor, medalha de honra concedida post-mortem a Audie Murphy pelo governo texano em 2013. Após a guerra, Audie Murphy retornou aos Estados Unidos com status de herói. A grande cobertura que a imprensa deu às suas ações na guerra o tornou conhecido em todo o país, né? Ele foi alvo de muitas homenagens, inúmeras homenagens pelo país, e ainda em 1945 ele se mudou para a Califórnia. Como sempre acontece, né, no cinema americano, pessoas famosas são atraídas para o cinema, né? E foi o que aconteceu com ele também, que foi introduzido no mundo do cinema pelo ator James Cagney, que é esse que aí está, né? E como início, ele teve um pequeno papel no filme Beyond Glory, de 1948, que no Brasil foi exibido como Código de Honra, como Alan Ladd no papel principal. E iniciaria então aí a sua carreira cinematográfica. A partir deste primeiro filme, fez ele outros pequenos papéis em outros filmes, até que apareceu a oportunidade de ser o protagonista em seu primeiro faroeste, gênero que o consagrou para o cinema. Essa estreia se deu em 1950 em The Kid from Texas, que no Brasil foi exibido como Duelo Sangrento. No filme, Audie Murphy interpreta Billy the Kid, William Bonney, conhecido como Billy the Kid, um famoso fora da lei do oeste americano. A partir de então, Audie fez mais uma sequência de 38 westerns, até o último deles em 1967, que foi o 40 Guns to Apache Pass. Essa sequência de westerns só foi interrompida em 1955, quando ele fez um filme autobiográfico, fazendo seu próprio papel no cinema, contando sua atuação na Segunda Guerra Mundial. O filme chamou-se To Hell and Back, que no Brasil se chamou Terrível como o Inferno. A popularidade de Audie Murphy como ator dos western, dos filmes de faroeste, o levou a aparecer em capas de revistas em quadrinhos especializadas em westerns, né? Como essa que está aí, ao lado, né? Uma edição de março de 1952 da revista Aí Mocinho, da editora Brasil América. Nos próximos slides, nós vamos mostrar outras capas da mesma revista e também da revista Super X, da mesma editora.
Seu último filme como ator foi em 1967, com a sua carreira já em declínio. 2 anos depois, em 1969, ele produziu o filme A Time for Dying, que foi exibido no Brasil com o título de Gatilhos da Violência, onde ele fez também um pequeno papel, e este foi o último filme de Audie Murphy, né? Foi a sua despedida do cinema. No dia 28 de maio de 1971, o avião particular em que viajavam Murphy e mais 4 pessoas chocou-se contra uma montanha durante uma tempestade próximo a Roanoke, na Virgínia, e não houve sobreviventes. Como um herói nacional, Audie Murphy foi sepultado na última morada dos heróis americanos, o Cemitério Nacional de Arlington, em Washington, com honras militares. O seu túmulo, uma lápide simples como essa que aí está ao lado, né, é o mais visitado depois do túmulo do presidente Kennedy. E este, meus amigos, foi um resumo da vida de Audie Murphy, um dos heróis americanos e o combatente mais condecorado da Segunda Guerra Mundial. Antes de nos despedirmos, volto a pedir a sua ajuda para fortalecer o canal com sua inscrição, aí no botãozinho que está aí no canto. Depois, cliquem no sininho para que vocês recebam notificações dos próximos vídeos que virão. Deem o seu like, né, se gostarem, e divulguem para os seus amigos, ok? Continuem também assistindo ao conteúdo do canal nesses links que vão aparecer, ou já estão aparecendo aqui em cima, né? E depois eu os convido a visitar o conteúdo do canal para que vocês possam conhecer todos os vídeos já publicados aqui até o presente momento. O link para o conteúdo do canal está lá embaixo na descrição do vídeo. Um forte abraço a todos e muito obrigado pela atenção.